Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos, sempre bem-viados. Né? Mais um dia de doideiras sem fim aqui no canal, tá? Hoje nós estamos aí continuando a nossa sequência de reacts à série nova de Dona Rita Von Hunt, vulgo Menino Gui, tá? Que é o Conceitos Elementares do Materialismo Histórico. Nós também no número 3, Coach e Aceleração da Vida. Então, se você odeia coach, você está no lugar certo. A única coisa que a gente odeia mais, que começa com a palavra C, né? C é uma palavra agora, C não é mais uma letra, é CEO, tá? Então, pior do que coach, só CEO. Se é coach de CEO, CEO de coaches aí, meu irmão, né? Apenas mangione che te fa bene. Beleza, jovens? Mangione che te fa bene. Agradecendo a Cozinha da Jan, que entrou aqui, virou nossa membro do canal, virou membro do nosso canal. E Dona Mônica, que tá sempre com a gente. Tadinha, tô morrendo, mas tô aqui febril e querendo a queda do capitalismo. Né? Nem a febre de 40 graus consegue desnaturar as células revolucionárias de Dona Mônica. Tá? E mandando um beijo pra Dona Mônica, a gente começa nosso react de Dona Rita. Oizinho! Aqui no Tempero, a gente acredita que é importante começar as coisas pelo começo. Por isso a gente está oferecendo Por isso a gente sempre começa com preliminares. Isso é importante, jovens. Comecem as coisas do começo. Tratem bem seu parceiro, sua parceira, seu parceiro. mais essa série, o Conceitos Elementais do Materialismo Histórico. Se você Ela falou conceitos elementais é muito mais legal, não é, cara? Porque conceitos elementares, você ainda fica ali nos elementos, mas os conceitos elementais, cara, é um rolê bem psilocibina da ideia, tá? Eu acho que se a gente conseguir avançar dos conceitos elementares para os conceitos elementais, vai ficar tudo melhor, tá? Desculpa, Rita é mais forte do que eu não consigo não ser um tiozão de churrasco. Você ainda não assistiu? Esse é o vídeo 3 da nossa série. Ela tá numa playlist salva de mesmo título, Conceitos Elementais do Materialismo Histórico. E a gente já fez outra Falou série elementais de novo, hein? Conceitos introdutórios do pensamento de esquerda no mundo, o ABC do socialismo. E o João reagiu a tudo, tá? O João reagiu a tudo. O João é muito fã dessa mulher linda, tá? E o João faz todos os reacts, porque eu acho que isso aqui, falando sério, gente, isso aqui é um serviço público, tá? Isso aqui é um serviço público, isso aqui é uma benesse que Dona Rita faz para todos nós, porque ajuda para um caralho, tá? Tem coisa que é complexa, tem coisa que é difícil, ela tem uma didática espetacular. Quisera eu ter essa didática, mas a gente tenta colaborar alguma coisa aqui, principalmente, né, espalhar ainda mais. Mas não é o título, né? A edição que eu tenho é Elementais. É isso, então é. A edição que você comprou direto de São Tomé das Letras, né, menino Jefferson? Tá escrito Elementais, então nós não vamos questionar. Você pode ir lá ver também. Essa série é fruto de um livro organizado por uma psicóloga. Eu nunca vou conseguir não comentar das capas da década de 80. Voltem capas da década de 80. Psicóloga social e cientista política da América Latina, chamada Martha Harnecker. Ela foi um nome fundamental em formar gerações de ativistas, militantes, intelectuais, pessoas que queriam transformar a realidade do mundo. Essa nossa série é uma espécie de tributo e homenagem a Martha e ao seu legado. Eu sei que a Rita abre todos falando da Martha e é muito importante, cara. A Martha Harnecker é do caralho. Tem muito livro bom da Martha Harnecker, muito livro bom mesmo. A Expressão Popular vem reeditando alguns no Brasil e eu sempre deixo pelo menos um título da Martha disponível para os sorteios, tá? Então você que participa dos sorteios do canal, você tem chance de escolher um livro da Martha Harnecker. Você tem chance de escolher livro pra caralho, porque a lista é enorme, mas um deles é da Martha Harnecker. Então bora lá, taca ali pau Rochelle. Vamos começar, moçada. No vídeo de hoje,
a gente vai fazer uma espécie de aprofundamento do que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então vamos recapitular desde o 1, que eu gosto de recapitulações. No vídeo 1, a gente fala sobre produção. Como compreender uma sociedade, compreender um tempo histórico, compreender o progresso de uma civilização, é compreender como ela produz, distribui e reproduz seu meio de vida, seu meio social, sua forma de organização. Ou seja, para a gente entender uma sociedade, a gente tem que entender o momento histórico em que ela está inserida, até que ponto as forças sociais, as forças tecnológicas foram desenvolvidas ou não, como ela organiza a sua forma de produção. Uma forma de produção pressupõe uma forma de reprodução, ou seja, se a sociedade não consegue reproduzir a sua forma de produção, ela morre, né? É umas coisas que parece bobagem, mas não são, gente, tá? Dona Síria me mandou um negócio aqui, vamos ver. Hoje discuti com um estadunidense. Você tá certa. Eu não sei o que você discutiu com ela, mas você tá certa. Que disse que eu estava com inveja da família do CEO, pois critiquei o fato de estarem com peninha deles, mas não das pessoas que morrem sem assistência médica. Cara, desculpa, mas assim, olha que insanidade. O sujeito, eu vou sair aqui na curva, Síria, vou abrir uma exceção para você, que normalmente eu não falo de coisas fora do React, mas essa é tão estapafúrdia que eu sou obrigado a falar. Nós estamos falando de um sujeito que criou uma inteligência artificial com pelo menos 33% de erro para negar apoio de saúde para quem paga seguro de saúde. Não é que isso seja o SUS americano, porque os Estados Unidos não tem SUS, tá? Não. Nós estamos falando de um cara que dormia tranquilo à noite, que ia nos melhores restaurantes, feliz e satisfeito, depois de ter a certeza absoluta que o trabalho dele levou ao morticínio de pelo menos 1/3 das pessoas que precisavam simplesmente de aprovação daquilo pelo qual elas já tinham pago e que estava em Nova York para ir numa festa com outros vários ricaços para rir dos nossos cadáveres enquanto eles comiam caviar. Meu irmão, tem mais que se fuder, tá? Assim, bicho, é uma coisa tão absurda que teve backlash da extrema-direita, da alt-right, tá? Com o povo da alt-right que estava tentando defender o cara. Grandes podcasts da extrema-direita estadunidense sofreram severo backlash porque falaram, ai, não sei o que. É isso, o cara transformou o convênio médico no jogo do tigrinho num ponto que tinha maluco de direita falando, se isso aí é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Saca? É esse o ponto, cara. É esse o ponto. Né? Então, assim, tudo que morreu foi pouco. Por exemplo, não dá para pensar o tempo presente sem pensar indústria 4.0, uberização dos postos de trabalho, um novo tipo de sujeito humano que aparece, que é o empreendedor de si mesmo. O fato... Meia-noite, eu e Dona Rita vamos te contar um segredo sobre ser empreendedor de si mesmo. Né? Nesse caso, o menino Luigi fez um favor, né? Porque teve muita gente no LinkedIn tirando o título de CEO de MEI, né? Agora a galera falou, pensando bem, não sou CEO de MEI não, sou só um fudido, né? Então assim... O fato de que a gente começa a usar termos como recursos humanos, capital humano, e a gente está cada vez mais se desumanizando e se tornando uma outra coisa. Uma mercadoria, tá? Esse é o grande segredo, essa é a grande pedra de toque, né, do menino capitalismo. Uma das, né, a gente tem também, né, pequeno detalhe como a escravidão, colonialismo, imperialismo, mas
Né? É sempre importante lembrar que uma vez que o ser humano se torna uma mercadoria, tudo se torna uma mercadoria, e uma vez que o ser humano se torna uma mercadoria, ele deixa de ser humano. Doideira, né? Essas reflexões mais contemporâneas, né, sobre outras coisas, eu faço em outra frente do canal, que são os vídeos longos. Aqui, voltando para a série. Esse nosso vídeo 1, a gente pensa sobre produção, como compreender uma sociedade. No nosso vídeo 2, a gente aprofunda na produção para falar sobre as relações de produção. Nenhum ser humano produz no vácuo. Nós produzimos em relação com outros seres humanos, mas acima de tudo, em relação com os instrumentos de trabalho, a tecnologia de trabalho, os meios de produção e um momento da história da humanidade. Feudal, socialista, capitalista, mercantilista, etc. Nesse vídeo também a gente falou um pouco sobre o conceito de posse, sobre propriedade, enfim, vai lá ver. E aí agora, no terceiro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que seria o seguinte. Se a gente falou sobre as relações técnicas de produção, a divisão técnica de produção e a divisão social de produção, hoje a gente vai falar um pouco sobre a divisão do trabalho na manufatura, na grande indústria, sobre a reprodução dessas relações. Se elas se mantêm em curso é porque elas não acabaram. Se elas não acabaram é porque elas foram reproduzidas. E por fim, tocar num ponto que é, na teoria marxista, quando a gente diz das relações sociais, a gente não está falando exatamente de relações humanas. Que? Como assim? Sim. Social não é humano? Não necessariamente. Não necessariamente. Lembra ali aquela hora que eu tava falando com vocês de como que isso aliena. A gente não fala muito de alienação, né? A gente não fala de ideologia, de alienação, como que isso vai separando as pessoas daquilo que é verdadeiramente humano e tal. É por aí. E a gente vai dizer em partes, porque o humano é produzido por um momento histórico. O humano é reflexo das condições possíveis de produção da humanidade. O homem... Olha só, eu sei que eu vou estar provavelmente queimando pauta aqui, cara, mas esse é um dos bagulho que depois que a gente vê é o mais simples do mundo e antes da gente ver um dos negócios que pelo menos pra mim foi um dos mais complicados. Né? Você pensa assim, porra, a sociedade humana é fruto das condições de produção da humanidade. Pô, a frase em si é pesada, complexa e tal, mas olha só. Você concorda comigo que se eu tenho uma sociedade com duas pessoas e as duas pessoas precisam de bater enxada, porque senão elas não comem, nenhuma delas nunca vai ser um filósofo? Saca? É isso. É isso. Quando que nasce a possibilidade de você ter um cara que vai pensar as relações humanas? Quando esse cara não tem que bater uma enxada. Se esse cara tem que bater a enxada, senão ele não come, senão ele não vive, ele não vai pensar as relações humanas, meu irmão. Ele vai bater a enxada. Tá? Então, é óbvio que é muito, muito, muito mais complexo do que isso. Mas é só pra gente pensar, cara, a quantidade de coisa que tem que estar acontecendo pra gente poder fazer as coisas que a gente faz. Entende? E a gente toma isso muito como dado. A gente toma isso como ganho. A gente toma isso como algo natural e isso não é natural. Saca? Tipo assim, o que que você é? Eu sou gestor de mídias sociais. Meu irmão, para alguém chegar num ponto aonde ele é gestor de mídias sociais, pensa no que tem que acontecer antes. Saca? Liga o modo Civilization, liga o modo Age of Empires na tua cabecinha. E pensa a quantidade de quadradinho que teve que ter ido nessa evolução até chegar num ponto onde um maluco é gestor de redes sociais, de mídias sociais. A mulher, o ser humano, ele não é um ser apartado dos demais e da sua sociedade. Como somos seres sociais, pensar a humanidade não é pensar uma natureza, não é pensar uma ontologia, algo do campo da criação, quando Deus te desenhou. Obrigado. Tá vendo? Ela chegou exatamente no mesmo ponto por outro viés, né? E também, gente, não é pensar o indivíduo.
Saca? Não é pensar o indivíduo. A gente tem uma atomização na nossa sociedade, na sociedade burguesa, que a gente desaparece com o fato do ser humano ser um ser social e a gente atomiza. A gente cria uma mônada, uma única unidade de ser humano. Assim como o Ian Neves é uma única unidade de um gay, né? Nós somos uma única unidade de um ser humano, como se a gente fosse independente. Como se para escovar o dentinho a gente não precisasse de uma cadeia de produção que envolveu 12 indústrias e 55 mil pessoas. Saca? E aí, quando você consegue fazer isso, quando você consegue criar essa ideologia, você consegue reproduzir essa ideologia, vem o pulo do gato. Por quê? Porque aí na hora de culpar, você culpa o cara. Olha que beleza. Na hora de culpar, você culpa o cara. Ah, por que eu não consegui viver num iate pequenininho dentro de um iate gigante? A culpa é sua. Né? A culpa é sua, você não tomou o café bulletproof, você não tomou banho gelado às 3 da manhã. Né? Como se não houvesse toda uma estrutura social, como se não houvesse estratificação dessa estrutura social. Né? Tem nada disso. Pensar seres sociais é pensar as sociedades que esses seres organizam. Então, agora que eu dei o contorno do que vamos fazer, a gente vai se mover para o primeiro ponto, que é falar o seguinte: a divisão do trabalho em a manufatura e a grande indústria. Eu sei que quando você pensa em divisão de trabalho, você já vai lá e pensa no Marx. Quando você pensa no Marx, você pensa em jardas de linho, mas o linho ficou para trás. Agora é camiseta tecnológica da Insider. Entra com o corte, Rafa! Ho, ho, ho! O Natal chegou e com ele chegou o maior presente aqui no canal do Tio. Eu estou usando esta camisa linda, cheirosa, gostosa, que não desbota, que não precisa de passar e que é anti-odor. Então você já sabe, sim! Aplaude de pé, Assembleia. Fomos abençoados com Dona Insider! Mais uma explosão! Boom! Agora nós temos um cupom da Insider para chamar de nosso. É isso mesmo, o João Carvalho 15. Se você tinha alguma dúvida para o seu amigo oculto da firma, se você tinha uma dúvida para o presente de Natal de fim de ano para sua família, se você vai sair com a morena, com o moreno ou com a morene para rua, se você, assim como o Tio, é um gato espineiro, ou se não a gata pilateira, vá de Insider. É isso aí, galera, aproveite o cupom do Tio. O link do Tio vai estar aqui na descrição do vídeo. Quando você clica nele, já vai direto para o site da Insider e já vai com o cupom do Tio na bandeja, facilitando a sua vida. 15% de desconto em qualquer peça do site inteiro. Então aproveite, compre para o seu sogro, compre para o seu irmão, compre para você mesmo. Ai, João, mas você está falando da Insider? Você usa Insider, João? Sim! E aqui eu tenho as provas para você. Foto do Tio antes e depois da sua aula de spinning, para você ver o estado maravilhoso que o Tio saiu da aula. Foto do Tio pronto, apto a sair com a sua gata, Dona Nayara, para a rua, trajando as lindas cores da Insider. E foto do Tio dançando o balé com Mikhail Baryshnikov na lua. Uma das três pode ser uma montagem. Eu não vou dizer qual, vou deixar você descobrir usando a hashtag InsiderStore nos comentários. Então aproveita, faça suas compras, vista a melhor camisa com a maior tecnologia do Brasil, uma camisa que não desbota, que você não precisa de passar, que é anti-odor, que serve para você passear, que serve para você usar na academia, que serve para você dar de presente e principalmente dê um presente a você mesmo. Não espere pelo que o Papai Noel vai fazer para você, seja você
ser o Papai Noel da sua vida com a Insider Store. Então clica no link do tio, garanta agora pelo cupom João Carvalho 15 seus 15% de desconto no site inteiro. E todo mundo no chat fazendo namastê, Dona Insider, que está ajudando a manter vivo o canal do tio, nosso sonho das bibliotecas populares, todo mundo na biblioteca, mas ninguém suado, porque tá todo mundo de Insider, que é anti-odor, que não desbota, que não precisa de passar, só alegria. Um beijo no coração de vocês. O presente não é só para mim, o presente é para todos nós. Fique na estica, fique bonitão, fique de Insider. Até a Pretinha tá querendo uma Insider. Vou pedir para minha gerente de conta mandar uma roupa de cachorro da Insider chegando no ano que vem. Tá certo? Um beijo no seu coração. Pode ver o vídeo agora. E tchau, tchau! Pronto, esse foi nosso CTA safado. CTA safado, porque agora eu quero ser igual o resto dos caras da internet. Em vez de eu meter o vídeo, a propaganda no começo, eu vou fazer igual o Cauê, vou meter a propaganda no meio e você vai ser sequestrado pela propaganda. Historicamente, a gente está pensando uma linha de progressão. Ai, menina, é que é uma série de introdução. Mas eu queria tacar-lhe o pau, descer-lhe o cacete, contar do que... Porque, por exemplo, isso aqui é um parênteses, tá? O seu Carlinho, o seu Carli Markson, muito meu amigo, temos umas histórias que não é bem de amizade, mas enfim, o horário não permite. O seu Carlinho é um dos primeiros intelectuais do mundo a dizer que essa ideia ali... Foto real, cara. Foto real. Eu tenho até que ver de novo. Não, calma aí, calma aí. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Ô, bicho. Na moral, cara, assim, eu quero que essa sexta-noite você lembre só dessa imagem, cara. Tá? Porque eu sei que essa imagem permeará os meus sonhos, tá? Puta que pariu, velho. Enfim, o horário não permite. O seu Carlinho é um dos primeiros intelectuais do mundo a dizer que essa ideia linear de tempo é uma construção social. Que pensar Europa, América, Ásia, África, era pensar várias linearidades temporais de desenvolvimento de vários tipos de civilização. Mas esse aqui é importante. Tá? Aqui não vai ter voltando tão rápido, não. Cara, vocês já pararam pra pensar, né? E depois que a gente para pra pensar, é uma coisa simples, e obviamente vocês já pararam pra pensar nisso, mas a ideia de missão civilizatrice, a ideia do iluminismo, de que o progresso humano vai indo em linha reta e quanto mais tempo passa, mais progresso tem, é uma bobagem de todo tamanho. E para além de ser uma bobagem de todo tamanho, é uma invenção colonial de guerra. Você tem que convencer todos os outros povos do mundo que as civilizações dele, por terem sucumbido militarmente, eram inferiores em absolutamente todo e qualquer prisma. Saca, velho? Olha que coisa absurda, né? Vamos lá, vamos pensar. Tahuantinsuyo, civilização incaica, o Império Inca. Enquanto o Império Inca tinha mais estrada de rodagem do que tinha Roma. Enquanto o Império Inca tinha água encanada e coleta de esgoto, tinha um sistema de correio que chegava em 12 dias, né, do sul da Patagônia depois do Equador, por essas estradas de rodagem. Né? Você tinha uma divisão interna do produto social que evitava fome nos 3 níveis de divisão política do Império. O que a Europa tinha? Peste negra e falta de banho, doença de pele e queijo no piu-piu. Saca? Você vai para uma China hoje em dia e a sensação que você tem não é que você deslocou no espaço, é que você deslocou no tempo. Entende? E aí os caras querem te vender, né, que o auge da civilização é aquilo ali. Que o auge da civilização é 90% da população tá trabalhando numa fábrica toda fodida
enquanto 5% da população está usando peruca porque não tem cabelo e trepando no palácio. Foda, né? Voltando, no Ocidente, quando a gente está pensando as potências que vão colonizar e destruir o resto do planeta, existe uma trajetória histórica que vai levar as suas forças de trabalho de um lugar que era a manufatura, ou seja, a gente não está mais falando de artesanatos, a gente não tem mais artesãos, a gente tem proletários, falamos disso no vídeo passado, e daqui a E aí a gente tem que entender o que a gente tem. A gente tem a forçação de barra para colocar todos esses proletários embaixo de um mesmo teto, de preferência perto de uma roda d'água, aonde eles vão produzir ali, mas não vão ficar com o que eles produziram. Tá? Eu ainda não tenho desenvolvimento técnico bastante para pulverizar tanto a divisão do trabalho a ponto que cada um dobre um pedaço de um prego, o outro ponha o prego reto, o terceiro faça o clips. Mas eu já consigo, pela expulsão, pelos cercamentos, colocar eles todos pauperizados embaixo de um mesmo lugar, onde eu forço eles a produzir para mim, que sou o dono ali do lugar, e vral no produto do trabalho. A gente pula para grandes indústrias, que seria algo muito próximo do que temos hoje. Em termos, assim, mais acadêmicos, né, mais próprios, a gente está falando sobre Taylorismo e Fordismo, como a gente passou por momentos... Não é a Taylor Swift, tá, gente? Ela está sendo irônica. Alerta de ironia. Momentos históricos da produção. Indústria 4.0 seria um outro momento dessa evolução da nossa divisão técnica. Né? E aí, depois do Taylorismo e do Fordismo, a gente tem o Toyotismo também, que eu imagino que ela vai falar em algum tempo, né? Que é o mais nojento de todos. Por que eu acho o mais nojento de todos? Porque uma das grandes funções do toyotismo é colocar o trabalhador contra o trabalhador. Mas o resto já não coloca? Coloca indiretamente. Tá? Esse aqui coloca diretamente. Quando você vai ver a implementação, por exemplo, do que foi o toyotismo nas indústrias têxteis do Brasil, é você pegar 5 senhoras costureirinha cheia de cirurgia no cotovelo, no ombro e no punho e falar com elas: vocês agora são um grupo que competem contra outros grupos de 5 senhorinhas. No final do mês, quem tiver feito mais toalha vai ganhar um bônus. Mas dentro do seu grupo, quem tiver feito mais toalha do grupo vencedor de toalha também vai ganhar um bônus. Ou seja, é todo mundo contra todo mundo, tá? Do trabalho. Histórica e socialmente, tem alguma coisa que precisa acontecer para que a manufatura seja possível. No caso, na nossa história ocidental, ou nós que fomos ocidentalizados por um processo de violência, a gente... Obrigado, né? A gente só é ocidente até metade do parágrafo 1. A gente vai pensar que esse evento que aconteceu foi o fato de que alguém teve a possibilidade de controlar um meio de produção. Uma vasta quantidade de terra, um rio, um lugar de onde vêm matérias brutas e matérias-primas. Alguém tinha a possibilidade de ter a posse deste lugar. Falamos disso no vídeo passado, sobre os conceitos de posse feudais, modernos, etc. Para além disso, você tem uma outra... Aí vamos lembrar que esse é um movimento brutal, violento de expulsão das pessoas, de pauperização das pessoas, de proibição de acesso das pessoas às suas fontes mínimas de subsistência. Tá? É aquela coisa, né? A gente entra na pior piada do mundo. Sabe quantas batatas precisa para matar a Irlanda? Nenhuma. Né? Se não tiver batata, os irlandeses morrem de fome. Se os irlandeses morrerem de fome, eles vão ser expulsos da Irlanda, vão vir chorando para Manchester e vão ter que trabalhar por qualquer coisa. Tá? Então é duro, é cruel, é virulento e é violento.
Novidade que é, pela primeira vez na história, você tem uma classe de pessoas, você tem seres humanos que não tem onde caírem mortos literalmente. Estamos falando disso desde o vídeo 1. A política de cercamento de terras na Inglaterra. Ironicamente, eu tenho um vídeo sobre cercamento na Inglaterra que mostra a diferenciação histórica dos cercamentos, dos enclosures para os enclosures, tá? Deus sabe como a gente fez isso num Pororoca Games com Ian, um joguinho de um caranguejo no fundo do mar, que é basicamente um Dark Souls de caranguejo, mas saiu um vídeo ótimo de cercamento na Europa. Então, se você quiser entender um pouco melhor do que foram os cercamentos, qual que é a diferença dos cercamentos na Idade Média para os cercamentos na Idade Moderna, procura o vídeo do tio. Então você tem que pensar o seguinte, o campesinato, ele está vindo de séculos, de milênios, de construir sua casa. A gente morava em algum lugar. De produzir sua alimentação, né? A gente não começou a comer depois da política de cercamento. Então, esses seres, eles tinham uma espécie de laço de elo com a terra. Vale dizer que eram laços e elos comunais com a terra. O que significa dizer que o laço e o elo era comunal com a terra? Que você tinha um manso, um pedaço da terra, uma greba, aonde você fazia o seu e o da sua família, e você tinha um outro manso que era público, que era comunal, onde todos podiam. Então, vamos caçar porque a gente precisa de comer alguma coisa. Todo mundo caçava na florestinha. Entendeu? Isso é a comunalidade. Quando você estuda a história da Europa, quase todos os territórios tinham terras comunais, que eram de todos, que eram de usufruto da comunidade. A identidade da comunidade estava dada, inclusive, pela terra. Porque a pessoa era ligada à terra. Se chegasse um outro nobre e mudasse a relação de suzerania e vassalagem, ele estava ligado àquela terra e não as pessoas estavam ligadas a ele. O que significa dizer? Se o nobre que originalmente, quando você nasceu, era o Earl da sua terra, e ele foi numa campanha militar e se tornou o barão de uma outra terra, você não vai mudar para essa terra que ele foi, tá? Vai vir um outro Earl, e aí você vai estar ligado a esse novo Earl. Mas enfim, volta. E aí tem essa grande novidade que é, de repente, a partir de um processo de longa duração, você tem uma classe de pessoas que não tem mais nada. Então a terra não é delas, os instrumentos de trabalho não são delas, as possibilidades de pegar madeira, de usar água, de transitar, de acessar uma... Imagina, Zé, nós dois juntos de shortinho e eu não posso pegar na tua madeira? Aí tu não é brother. Estão mais dadas. E aí você tem uma massa de pessoas que está descolada da sua realidade material, via processos de sangue e violência. O que vai acontecer a partir daí? Você tem a possibilidade da manufatura. Um sujeito controla fluxos de trabalhadores, números imensos de trabalhadores e meios de produção locais de produção de matéria bruta e matéria-prima. O seu Carlinho diz exatamente isso que eu estou dizendo, a possibilidade, a emergência. Sabe quem que também diz isso que o seu Carlinho está dizendo? E eu acho de uma forma um pouco mais simples. Eu vou abrir o Drive aqui para facilitar para vocês. Eu sei que eu já falei desse livro 732 vezes antes, mas o livro está aqui. Tá? Então ele está aqui, ele está fácil. História do pensamento econômico do Hunt e do Sherman. Tá? Os primeiros capítulos desse livro são basicamente sobre isso que a gente está vendo nesses 3 vídeos. E ele ajuda para um caralho, porque ele é simples, fácil de ler, gostosinho, tá? Então, tá aí para você que quiser dar uma aprofundada, tá? O livro do Hunt e do Sherman, História do Pensamento Econômico, tá? Vamos voltar aqui. E da manufatura vem de 2 fatores, né? Primeiro, uma fase de acumulação primitiva do capital, é o colonialismo, que está acontecendo de forma mais ou menos concomitante com o cercamento de terras comunais. Eu vou ser obrigado a parar de novo, né? Eu vou ser obrigado a parar de novo. Esse aqui eu não sei se eu tenho no Drive. Se eu não tiver no Drive, eu pego para vocês em outro lugar. Crítica da... Tem.
Crítica da Razão Negra. Tá? Critique de la Raison Noire. Tá? Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra. Por que eu acho que esse livro aqui é importante? Tá? Onde que eu dou o share? Qualquer um com link, copy link. Tá? Pera aí que eu vou mandar o outro vídeo também, tá? Porque mandar o outro livro também, que o outro livro também é importante. Tá? Me falaram que eu mandei o link errado do outro. Cadê você? Tá aqui, ó, História do Pensamento Econômico. Deixa eu pegar o link, copy link, pronto. Tá aqui o link certo do História do Pensamento Econômico. Vamos voltar aqui para o Critique de la Raison, tá? Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. O que é mais interessante aqui desse livro? Tá? Esse livro aqui é um Achille Mbembe um pouco mais velho, que parou de ser tão filo-ocidental e filo-francês academicamente e se encontrou com Frantz Fanon. E aí ele ficou muito melhor, tá? A grande coisa legal desse livro aqui é a crítica que ele faz ao colonialismo enquanto devir negro do mundo. O que o Achille Mbembe está falando aqui? Ele está falando que a grande pedra de toque do colonialismo é o racismo. E que o grande trabalho do colonialismo é transformar o mundo inteiro em negro. É fazer aquilo que foi feito contra o povo negro, contra todos os outros povos do mundo, enquanto faz uma falsa emulação de um sistema que deveria funcionar. Tá certo? Então é bem interessante a gente dar uma lida nesse livro aqui, tá? Porque é bem legal, tá? Não é fácil de ler não, mas é bom. E grandes massas de trabalhadores livres, valia que a gente debatesse isso, né? Isso que o capitalismo chama de liberdade. Você não está mais preso à terra. Você não é mais um colono, você não é mais um servo. Agora você é livre. Obrigada pelo toque, Lucinda. Livre para vender sua mão de obra, livre para correr atrás de aonde vai estar o emprego, livre para se sacrificar para ter o que comer. Livre para se reproduzir, para que gente branca e rica fica cada vez mais branca e mais rica. É isso. Essa é a sua liberdade, a liberdade da escravidão assalariada. E antes não existia isso. Então, essas hordas de trabalhadores livres e despossuídos. É por isso que a gente diz desde sempre, eu sempre cito a Angela Davis, porque a frase dela é a mais óbvia, que não existe liberdade quando há necessidade. Se você é livre e despossuído, é porque você não é livre, caralho. Mas não precisa ficar na Angela Davis, né? Não precisa ficar no século XX. Se você quiser, volta pro Spinoza. Ai, como ela tá chique hoje, né? O Spinoza, filósofo do 17, do 1600, conceito de liberdade para o Spinoza é a possibilidade de executar suas vontades. Sabe por que ela tá falando do Spinoza, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Ela tá falando do Spinoza por causa disso aqui, ó. Tá? Cadernos espinozanos ou cadernos espinosistas, tá? O Marx tem uma obra dele onde ele para estudar o Spinoza, tá? Que é bem interessante. Aqui tem um link direto para o que eu acredito que seja, eu vou deixar aqui para vocês. Tá? Para quem curte a parte mais filosófica do marxismo, essa obra do Marx é uma obra bem interessante e pouco estudada, tá? Que são os cadernos do Marx estudando Spinoza, e eu recomendo, tá aí um link que você pode ler um pouco a respeito. É aquilo que parte de você, que vem de você e que pode ser externalizado, concretizado, realizado. Tá me entendendo? Para o Spinoza, não há liberdade se há necessidade. O Sandman da Barroca tá me perguntando aqui, é sério isso? É sério, cara. É sério. Tem os cadernos espinosistas do Marx. É uma obra importante. É uma obra só pouco estudada e pouco conhecida. Mas é uma obra importante, tá?
Se eu não me engano, a Ciências Revolucionárias tinha publicado eles em português, tá? Se eu não me engano, a Ciências Revolucionárias publicou esse livro em português. Se você está desgraçado, oprimido, destruído e você é livre, isso não existe, né? A liberdade não habita o mesmo reino da necessidade. Se você está passando fome e frio e não tem teto, você não é livre. Veja se você está me entendendo. O que eu estou tentando traçar aqui com vocês é que o capitalismo, ele é um modelo social, um modo de vida, um modo de produção, um modo de laço social que não caiu do céu, que foi historicamente gestado. Isso é importante demais, cara. Por incrível que possa parecer, tá? Por incrível que possa parecer, boa parte do liberalismo clássico é naturalista. Ele fala do capitalismo como capitalismo dado, como capitalismo como se fosse uma consequência natural, como se o capitalismo tivesse nascido numa árvore, como se fosse uma relação natural, a relação de posse, por exemplo, de um ser humano, tá? Locke defende isso, a naturalidade da posse de escravos. Se você vai na Constituição dos Estados Americanos, Constituição da Virgínia, servidão por contrato está lá, como uma relação natural. Precisa te contar que não é natural? E você depende de a possibilidade formal, material, violência, ideológica, de que um sujeito, uma família, um estamento seja dono dos meios de produção, e você precisa de massas de trabalhadores livres, ir e vir, você desloca eles para onde a indústria vai estar, onde a manufatura vai estar. Quem quiser ler sobre isso dentro do liberalismo, cara, eu recomendo muito esse livro aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui, que esse aqui eu não sei se eu tenho ali no Drive já pronto. Contra a história do liberalismo do Losurdo. Tá? Domênico Losurdo, Contra a história do liberalismo. Quem quiser dar uma lida, que aí você vai ver exatamente o que essa galerinha bonita defendia. Se você não quiser ler um livro, se quiser ver um vídeo, aí a gente tem Pororoca do Chorume Classics. Pororoca de Chorume Classics. Tá, Pororoca de Chorume, deixa eu ver aqui qual deles que era, cara. É o com John Locke. Deixa eu colocar John Locke de uma vez aqui que vai ficar mais fácil. Eu acho que é esse aqui, tá? Eu acho que é esse aqui, tá? O Pororoca de Chorume Classics com o John Locke. A gente faz isso aqui, né? E fala disso. Então tá aí, quem quiser pode ver, tá bom? Vamos continuar, porque o vídeo é muito grande e nós temos 11 minutos só de vídeo e já tem 50 minutos de react. Deus do céu. Despossuídos. Vale contar para vocês, por exemplo, como começa o capitalismo brasileiro. Então, pensa o seguinte, é possível imaginar capitalismo enquanto a gente tem a força de trabalho escravizada? A resposta é não. Enquanto você tem regimes de servidão coletiva, você não está falando de capitalismo na Europa. Pode falar de proto-capitalismo, de alguma coisa que está se organizando, né? Mas é muito difícil falar de capitalismo na Rússia, quando a Rússia era um país feudal, semi-feudal. Aí a gente tem que entender, né, que quando a gente está falando de um modo de produção, a gente fala de um modo de produção dominante, tá? Isso significa que ele é total, que quando a gente fala capitalismo, entrou o capitalismo, acabou todos os outros modos de produção. Não tem mais escravidão, não tem mais servidão de gleba, não tem mais relações que são feudais ou semifeudais. Não, 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 não.
Modo de produção, gente, é o modo de produção dominante. É o modo de produção que domina, que é responsável pela maior parte do rolê, tá? O capitalismo se torna um capitalismo a partir do momento que ele é um modo de produção dominante. Isso significa que a gente não tem gente sendo descoberto pelo Ministério Público do Trabalho com um trabalho análogo à escravidão. Não, continua. Isso significa que no meio do Maranhão ninguém mais recebe por chance. Não, continua. Isso significa que não tenham relações semi-feudais acontecendo, por exemplo, na Rússia, enquanto tem um par capitalista gigante em parte da Rússia. Não. A Rússia, por exemplo, já que ela falou da Rússia, era um país com uma das maiores concentrações industriais do mundo, ou seja, grande parte dos trabalhadores proletarizados da Rússia trabalhavam em grandes indústrias de 2.000 pessoas ou mais, de 5.000 pessoas ou mais, de 10.000 pessoas ou mais, enquanto o trabalho do campesinato ainda era basicamente de servidão de gleba, mesmo a servidão de gleba tendo sido extinta na letra da lei russa na década de 70 do século XIX. Tá? Então nós estamos falando aqui de modo de produção dominante. Então volta. Aqui no Brasil, você já tinha uma fase de acumulação primitiva. Então você já tinha uma classe de pessoas com capitanias hereditárias, você já tinha uma classe de possuidores, mas eles não tinham trabalhadores livres, eles tinham trabalhadores escravizados. O grosso da força produtiva brasileira estava escravizado. Tá vendo? O grosso. Tem sempre que pensar no grosso, que delícia. E aí o que acontece? Uma brilhante ideia surge na Inglaterra. Então vamos em termos mais prosaicos. Pé no chão, pedestre. A escravidão no Brasil impossibilita o capitalismo brasileiro de começar. Impossibilita o Brasil de entrar no funcionamento capitalista. Se você não tem assalariado, quem vai comprar as mercadorias? O Adam Smith, que é um economista clássico, Adam Smith e o David Ricardo precedem o Marx, né? O que o Marx faz é a crítica da economia clássica. E o homem leu absolutamente todos, tá? Não é só Adam Smith, não é só David Ricardo, não é só François Quesnay. Este homem se enfurnou numa biblioteca em Londres e leu a galera toda. Tá? Quem leu o Capital sabe das citações, né, que cada uma página de texto tem 3 páginas de citação. Ao perceber que toda economia é política. O Adam Smith, em A Origem e... como chama em português? A Origem da Riqueza das Nações. Então, quando o Adam Smith escreve essa bosta desse lixo desse livro, ele tem lá a ideia brilhante de que deveríamos encerrar os regimes de escravidão, porque eles são nojentos. Não! Rochelle, me põe no jogo do milhão, que eu adoro essa montagem que você faz. Obrigado. Por que eles são nojentos? Porque eles são escrotos? Porque eles são os piores regimes já inventados? Porque eles são antiéticos? Não. Porque, e aí nas palavras do Adam Smith, olha aqui dentro do meu olho, nas palavras do Adam Smith, porque o custo de comprar e manter um escravizado excede o custo de pagar o mínimo para que um trabalhador sobreviva. É isso, porque não é lucrativo, dada a nova forma de organização do trabalho. É mais lucrativo eu jogar para o trabalhador, no colo do trabalhador, a sua própria manutenção. Olha que delícia. Tá bom para você? Então, a partir daí, a Inglaterra, que está liderando a transição de um modo de vida lá social, que está começando o capitalismo ao redor do mundo, o exporta. Forçosamente por meio de suas armas e do seu poderio econômico, tá? Não é que a Inglaterra chega e fala assim, gente, vamos fazer isso aqui? Não, não. O exporta como? Na base da baioneta, na ponta da lança. Via violência. E a Inglaterra vai impor uma Obrigado, proibição para que haja o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, por exemplo. E aí o que acontece? Termina o tráfico de escravizados no Brasil? Não!
começa o tráfico interno de escravizados. A gente vai ter durante ainda muitas décadas o deslocamento dos escravizados de um local para outro dentro do Brasil. A Inglaterra faz uma pressão para que o trabalho se torne livre. E é daí que vem o termo, inclusive, momento histórico aqui, para inglês ver. Tá? O termo de, essa proibição é para inglês ver. Tal coisa é para inglês ver. O que significa para inglês ver? Para o inglês achar que a gente está seguindo à risca o que eles mandaram. A gente estava seguindo à risca o que eles mandaram? Não. A gente continuava com o tráfico de escravizados internamente. Tá? Você que é de Fortaleza, você que é do Ceará, inclusive o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão, você já ouviu falar da história do Dragão do Mar. Quem que era o Dragão do Mar? O Dragão do Mar era um cara que, junto com outros caras, vão se recusar a levar pessoas para serem escravizadas em outras partes do Brasil. No Brasil, porque aí você vai ter uma classe assalariada que vai poder se transformar posteriormente num mercado consumidor. Mas a gente queria que essa classe assalariada fosse marrom? Fosse negra? Não! E aí nós vamos começar a trazer levas e levas e levas e levas e levas de imigrantes estrangeiros. Esses imigrantes estrangeiros vão vir totalmente livres e assalariados? Não! Assim como nas colônias dos Estados Unidos, eles vão vir por servidão por contrato. Tá? Cara, aqui eu vou te recomendar um outro livro, que é meu livro favorito genérico de história do Brasil. Formação Histórica do Brasil. Tá? Nelson Werneck Sodré, Formação Histórica do Brasil. Tá? Cara, tem edições mais novas do que essa, até mais ou menos a final da década de 80, tá? Mas tudo que eu quero que vocês leiam aqui é do período colonial, então não vai fazer diferença, tá? Leu Formação Histórica do Brasil, que vocês vão ver muito bem como que isso acontecia e o que que isso gera. A origem da riqueza das nações é 1776. A independência dos Estados Unidos é 1775. Você tem que ter esse mapa mental do que está acontecendo, dessa transição que o mundo está passando, que é uma transição de um mundo pré-capitalista para um mundo capitalista, que depende de uma fase de acumulação primitiva e massas de trabalhadores despossuídos e livres. Essa fase da manufatura capitalista, ela se parece muito com a guilda de artesãos, com a oficina de trabalhadores livres, em que todos eles se juntavam em torno de uma função e havia um líder, um mestre, Só que agora tem uma mudança de natureza. São esses muitos que se juntam, mas não ficam com o que produz. Lembra que eu falei lá atrás da manufatura? Agora tá todo mundo junto, mas ninguém fica com o que produz? É isso. Eu tô vendo vocês falando do Gorender, eu tô vendo vocês falando do Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior e o Gorender têm sua importância também, né? Mas eu acho as conclusões a que chega o Nelson Werneck Sodré melhores, tá? O Nelson Werneck Sodré tem um aparato metodológico e historiográfico que, para mim, é muito superior. Ao Caio Prado, então, né? Coitado do Caio Prado, escreveu 50 anos antes, né? A questão do Gorender é que o Gorender está trabalhando ali, né, exatamente pensando o modo de produção colonial. O Nelson Werneck Sodré, como ele está fazendo um texto que vai ir além do modo de produção colonial, ele já está pensando as imbricações desse modo de produção, né, que vão levar a uma semifeudalidade do capitalismo brasileiro. Então é diferente, tá? Só para responder quem deixou aí no chat, obrigado, Léo. No sentido, né, de ter a posse disso, e são liderados não por um professor, um mestre, alguém que sabe a técnica, mas por um dono, por um gerente que os controla. O dono não é o gerente, né? O dono está ocupadíssimo, sentado, não fazendo nada e brincando de bolsa de valores.
né? O gerente é mais um escravo assalariado que vai acabar se tornando um plutocrata do proletariado e vai brigar contra outros proletários. O gerente é o capitão do mato. O Marx chega a dizer que o que distingue a guilda, a oficina de trabalhadores da manufatura capitalista é a quantidade. Então, se você tem 10 rendeiras fazendo um vestido, guilda. Se você tem 120 mulheres empobrecidas, sem nada para viver, costurando roupa, você tem uma manufatura capitalista. E aí é óbvio, gente, que ele está falando não é só da quantidade, ele está falando também da qualidade dos frutos desse produto, de como que esse produto vai ser dividido, né? As fases iniciais do capitalismo, elas apresentam um grande cenário de competição e concorrência, diferente da agora, né? Capitalismo tardio, em que a gente vive uma fase de oligopólio monopolista. Então, eu te convido a concorrer com a Meta. Abre aí sua rede social, boba. É só empreender. Já parou pra pensar por que você não prospera? Nossa, eu amo a Raquel, cara. É porque você não sai da sua zona de conforto. Eu te desafio a concorrer com uma empresa de energia elétrica. Abre aí tua hidrelétrica, boba. Só concorrer. Então, a gente vive uma fase oligárquica e monopolista do capital. Mas ali, naquele início, havia a possibilidade da competição desses pequenos produtores. Inclusive porque vai ser o fruto dessas competições que vai levar a esses oligopólios que se tornam monopolistas de um determinado mercado. Por que oligopólio? Porque muitas vezes você tem 2 ou 3 ou 4 empresas no mesmo mercado, só que essas 2 ou 3 ou 4 empresas são dono desse mercado inteiro, tá? E eles começam a organizar esse mercado não mais como uma concorrência entre esses donos, mas sim como um monopólio. Apesar de serem empresas diferentes, eles agem como se fossem uma empresa só. Eles vão ter controle sobre esse mercado, eles vão ter uma repartição de lotes nesse mercado, eles vão decidir quem que vai ganhar um pouco mais, um pouco menos, quem vai atacar uma parte ou uma outra, tá? Pensa em posto de gasolina na sua cidade. Você já notou como os postos de gasolina na sua cidade normalmente têm o mesmo preço? E aí uma semana um põe o preço mais baixo, na outra semana o outro vai lá e põe o preço mais baixo, e aí eles vão fazendo isso para que eles se mantenham todos ali donos daquilo que eles, como um todo, agem como se fosse um monopólio, mas são várias coisas diferentes. E aí eles podem, por exemplo, né, colocar nomes diferentes nas suas maravilhosas empresas, né? Aí você fala assim, não, mas eu não estou comprando o presunto de fulano, eu estou comprando o presunto de ciclano. Na verdade, você está comprando o presunto de uma grande holding que tem 3 ou 4 nomes diferentes, né? Aí o cara enche a boca para falar que tem 735 marcas diferentes de sorvete ou de chocolate no capitalismo, quando na verdade você tem 2 ou 3 holdings que têm essas 330 marcas diferentes no nome delas. O que o Marx percebe desde o início é que esse sistema tende ao monopólio, que não era possível que os pequenos concorressem com os grandes. Os pequenos acabariam sendo engolfados e engolidos pelos grandes. No entanto, aqui existe uma contradição que a gente vai explorar no próximo vídeo. As formas de cooperação dos trabalhadores, o que eles fazem, como eles se dividem, pelo que cada um deles está designado, vai ficando cada vez mais complexo e especializado nessas manufaturas. Se você voltar lá na Origem da Riqueza das Nações, do Adam Smith, ele dá um exemplo de trabalhadores de uma pequena indústria de produção de alfinetes. Aí ele vai te dando os números, um alfinete de fralda, pensa. Quanto tempo leva um trabalhador fazendo do início ao fim e quanto tempo levam 11 trabalhadores organizados de modo que cada um se responsabiliza por uma pequena parte. E aí, no final das contas, o cara que ia fazer o alfinete sozinho vai demorar infinitamente mais do que os caras que vão fazer o alfinete separado. Só que o cara que fazia o alfinete sozinho, ele tinha controle do alfinete, ele fazia o trabalho todo, ele se sentia uno com aquele trabalho. Você que vira a cabeça do alfinete, vira a cabeça do alfinete, vira a cabeça do alfinete. Imagina, eu divido ali para os 11.
Cada um faz um pedaço. Seu pedaço na vida vai ser virar a cabeça do alfinete para fazer um V. Chega um troço de metal e você faz um V. Chega um troço de metal e você faz um V. Isso aqui é seu trabalho, meu irmão. Você vai fazer isso aqui 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia, a vida inteira. A vida inteira. Você se sente super-humano fazendo isso, não sente? E aí você pensa, bom, Se em 1 hora um trabalhador produz 11 trabalhadores produzirão 11. e não é, menina, é tipo 11 mil. Então, a divisão técnica do trabalho, ela tem um aumento de produtividade que é vertiginoso. E isso é uma das novidades desse novo modo de produção. No entanto, o trabalho vai ficando cada vez mais parcial e alienado. No sentido de que eu faço alfinetes. Então vai lá, trouxa, faz um aí do zero para eu ver. E você não faz. E isso também cria uma dependência dos trabalhadores com os seus senhores, os seus patrões, os seus donos, né, os donos dos meios de produção. Quando você está em estágios artesanais, você lembra, eu já falei isso aqui nos outros vídeos, você vai lá e assiste, caralho, porque também tô com pouca paciência. Quando você está em estágios iniciais e você é responsável por pegar a argila e transformar no vaso e aquecer e vender, se você está descontente com o seu patrão, você pode dar-lhe uma bela de uma machada, quer dizer, uma banana e ir fazer tua argila em casa. Inclusive, gente, né, quando a gente pensa nessas guildas, nessas ranças medievais, a ideia era que o aprendiz um dia tornar-se-ia mestre, né? O cara ficava lá aprendendo, tal, aprendia o negócio todo, um belo dia ele falava, pau no teu cu, eu vou lá fazer meus artesanatos, né? E eu botava uma placa de todo tamanho, João Artesanais, né? E aí eu ia fazer a minha arte, tá? Agora não. Agora você não tem mais chance de meter a sua plaquinha escrito artesanais, né? E agora você só toma na terceira parte da plaquinha. E ir trabalhar por conta. Agora, quando a manufatura começa a se transformar em indústria, entra maquinário, você não tem mais o que fazer. Você não está contente? Tem um exército de reserva para te substituir. Não está feliz com a escala 6x1? Pede as contas. Vai morar na rua, vai viver de amor. Porque tem um coitado que também tem 3 filhos igual a você, que tá fudido na vida e não tem emprego e tá disposto a trabalhar por menos do que é necessário para ele se manter e manter seus filhos e foda-se. Eu mesma faço uma escala de 385 dias. Tem 385 dias do ano. Eu faço uma escala de 385 por zero. Percebe? Estou falando, claro, né, de outro período. Eu amo a Raquel, Estou te mostrando cara. historicamente como aquilo deu nisso. Isso é importante também para voltar num ponto que eu abordei no vídeo passado, mais próximo do fim, que é como existe uma determinação dupla, técnica e social, e a social sempre se sobrepõe à técnica. No vídeo anterior eu falei sobre classes e estamentos. Quem vigia, quem supervisiona, o que muda quando você trabalha sendo de uma certa classe ou sendo de outra, etc. Aqui eu quero tirar do caráter individual, sujeito, humano, ser, e passar para o caráter social, que você perceba como a divisão técnica do trabalho, ela está sobredeterminada por um momento social. Olha só, vou dar o mesmo exemplo que eu já dei antes, né? A gente pode ter a mesma divisão do trabalho e uma ser menos alienante que a outra. Como? Se a fábrica for uma cooperativa. Se todo mundo é dono da fábrica e aí todos os trabalhadores recebem uma porcentagem daquele lucro de acordo com o seu trabalho, ou recebem uma porcentagem igual daquele lucro e decidem o que eles vão fazer junto. E sentam e de forma horizontal vão decidir as coisas para de forma vertical depois aplicar isso ali. É uma outra relação que você tem com o seu trabalho. Outra coisa é você ir virar a cabeça do alfinete todo dia sem saber o que você está fazendo. A terceira coisa é você ir apertar um botão da máquina que vira a cabeça do alfinete 10 vezes mais rápido do que você e você só olha para a máquina. Então veja se você... Eu falei uma frase, aí eu gostaria que você quebrasse a frase e vesse se você entendeu o que eu falei em miúdos. Uma divisão técnica do trabalho está sobredeterminada por uma divisão social do trabalho. O que eu estou te dizendo? Que só há capitalismo
numa sociedade que produziu as necessidades para a aparição deste sistema. E que não rompeu com o que esse sistema traz. Esse que é o segundo ponto, tá? Esse que é o segundo ponto. Este sistema é um sistema histórico, como qualquer sistema histórico, ele pode começar e ele pode terminar. Esse que é o ponto aqui, tá? Esse sistema não é natural, esse sistema não é o último, esse sistema não é o pináculo da humanidade. A gente não termina a humanidade aqui, a não ser que esse sistema nos destrua. Entende? Porque a gente olha para trás e a gente consegue ver a historicidade dos outros sistemas. A gente tem muita dificuldade de olhar para o nosso sistema atual e percebê-lo como histórico. Entende? O social, o momento, o laço, a forma, a organização, a sobredeterminação no que acredita, o que pensa, como é a propriedade, como é o poder repressivo, a quem pertence, tudo isso sobredetermina a técnica de trabalho. A necessidade de produzir cada vez mais. E aí, gente, a gente está falando do termo sobredeterminação, porque primeiro há uma determinação da técnica do trabalho que só pode acontecer desde que aquelas forças produtivas estejam liberadas. Ou seja, eu não tenho como ter uma técnica de trabalho industrial no Egito Antigo. Por quê? Porque não tinha máquina. E aí eu tenho a sobredeterminação, algo que está determinando o que foi determinado. Entende? É um inception de determinações. A sobredeterminação vem do quê? Vem não só dessa base material, mas também desse arcabouço que está por cima, dessa superestrutura, da forma jurídica da propriedade, da forma política, entendeu? Como que as outras formas sobredeterminam, isso é sobredeterminação, que às vezes isso não é tão claro. Conseguir otimizar o número de horas trabalhadas, de fazer com que num determinado tempo de trabalho um trabalhador produza um número que muito supera o que ele é pago, vai fazer com que as tecnologias gradativamente avancem. Vamos lá, mais uma vez. A perspectiva histórico-materialista, ela não vai te dizer, as tecnologias melhoram porque as universidades estão pensando em... Tem carta do Engels para outros intelectuais europeus, a Martha Harnecker faz a questão de colocá-las lá no livro, a gente deixa o PDF para você ler, link, dizendo 10 universidades empenhadas em alguma coisa têm menos força do que a necessidade de um povo de lidar com algo. É a partir de uma necessidade material, histórica, que um povo se engaja em como produzir uma técnica, uma tecnologia para resolver aquilo. Então, eu preciso desviar esse rio. É a partir de uma necessidade de um povo. Eu ia falar de metalurgia, eu ia lá para frente para a Idade do Bronze, ela foi mais para trás, ela foi para engenharia hidráulica, tá? Mas funciona para engenharia hidráulica, funciona para metalurgia, funciona para qualquer coisa. Mais uma vez é o modo civilization aqui, tá? Só que quando a gente entra no capitalismo, a gente entra com uma outra coisa, que é a competição entre as indústrias, ou seja, uma vez que uma indústria, tá todo mundo lá fazendo alfinete. Qual que é a necessidade? Fazer mais alfinete, pagar menos pelo alfinete, vender o alfinete tendo o maior lucro possível. Se eu consigo desenvolver uma técnica que faz com que o alfinete seja feito mais rápido, eu vou ganhar mais valia relativa. Aquelas pessoas vão continuar recebendo o mesmo tanto, enquanto eu faço mais alfinetes, enquanto eu ganho mais dinheiro em cima delas, enquanto eu vendo o alfinete, entre aspas, por menos. Eu gastei menos, eu fiz mais alfinetes com menos tempo e estou vendendo o alfinete. Você acha que numa sociedade de competição, a indústria que desenvolveu a técnica nova do alfinete vai chegar para as outras indústrias e falar assim, gente, todo mundo agora pode trabalhar 30% a menos, ganhando o mesmo tanto, e a gente fazer o mesmo tanto de alfinete? Você acha que é isso que vai acontecer? Não vai. Ela vai explorar essa técnica de todas as formas possíveis, explorando os trabalhadores nesse ínterim, para tentar tirar os seus competidores, comprar seus parques industriais e virar um monopólio de alfinetes.
tá? Então, inclusive, o capitalismo é muito bom para prejudicar a evolução técnica de sociedades. As pessoas têm uma ideia muito tirada do cu que com o capitalismo a sociedade vai evoluir muito mais rápido. Não vai. Não vai porque tem segredo industrial, porque você tem competição. É muito diferente de outras formas onde a necessidade é substituída pela possibilidade de uma vida humana desalienada. Entende a diferença aqui? O proto-estágio do capitalismo, né, os estágios iniciais do capitalismo, a sua manufatura, vão produzir uma série de necessidades. E essas necessidades farão com que haja uma otimização das técnicas, ou seja, que a gente possa produzir cada vez mais em menos tempo necessário. Parênteses. E isso diminuiu a nossa jornada de trabalho? E a bingo. resposta pra você, não. Porque, That's a vamos lá, bingo. enquanto o seu Carlinho tá vivo, se você for ler o livro 1 do Capital, que é o meio do 1800, 1860, 1870, o seu Carlinho, ele faz parte de socialistas engajados numa luta por jornadas de trabalho de 10 horas. Porque a jornada de trabalho na época era de 12, de 14, de 16. Na época, né? Na época. Tá? Na época. A Revolução Francesa luta por 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de indivíduo, de liberdade. Ele vai poder estudar. O que a OIT depois coloca como uma convenção internacional que é super respeitada, não é mesmo? Ele vai poder se aprimorar, ele vai poder ter lazer, ele vai poder... Aquilo, pelo que o seu Carlinho estava lutando e os industriais da época falando, A economia vai quebrar. sempre assim, né? Tá vendo qualquer semelhança com o fim da escala 6x1, mera coincidência, que nada mudou. Mas volta. Lá, o que está acontecendo é, existe uma tecnologia que faz com que seres Parece que, humanos... o Ed colocou, né? Parece que foi ontem, só que é hoje, é amanhã. Se organizem, tá? É hoje, é amanhã. Nós estamos cada dia mais perto da Manchester do século XIX. Que não é a Manchester do final do século XIX, não. É a Manchester do começo. É a Manchester do segundo quartel. De 1830, de 1840. Tá? Eita, caralho, apertei tudo errado. sejam capazes de produzir um número X em horas Y. A tecnologia vai avançar vertiginosamente, por exemplo, com a Revolução Industrial, e o número de horas não vai se reduzir. Vamos tentar de outra forma. Aqui, no tempo presente, essa coisinha que a gente tem na mão condensa espaços. A gente tem uma atopia. Não existem mais topos. Imagina que nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, você estava trabalhando e você precisava ir ao banco. Tem um intervalo do seu dia que agora você vai ao banco aqui. O banco está feito. Eu precisava falar com... E aí eu me retirava, eu ia a um telefone, eu buscava um orelhão. Não, tá aqui. Cada vez mais a gente usa menos tempo para fazer as coisas. As coisas são feitas cada vez mais rápido. A gente produz vertiginosamente mais. E a gente não trabalha menos, não se aposenta mais cedo e não tem salários suntuosamente maiores do que naquela época. Muito antes, pelo contrário, quando a gente vê os gráficos de produtividade e salário, a gente vê um descolamento da produtividade a partir da década de 70 e o salário continua subindo no mesmo padrão. O que isso vai levar? Isso vai levar com que a gente tenha uma produtividade aqui e um salário um pouquinho menor. O que significa? Significa que a mais-valia que é tomada de nós é muito maior. Ergo, bilionários. Vocês entendem que os bilionários não nasceram de uma árvore, não se reproduz no vácuo, não foi cissiparidade, não foi brotamento? Vocês entendem que quando, na época dos meus pais, com 20 e poucos anos, eles estavam casados com um filho e comprando um apartamento, porque com 3 anos de trabalho eles conseguiam dar 10, 20% de entrada, eu já tenho que trabalhar 10 anos para dar o mesmo tanto, e hoje em dia a pessoa vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir? É isso.
que acontece? Aumenta a concentração. Tá vendo? Uma lasquinha de unha. De por que o seu Carlinho já tá vendo que o sistema tende ao monopólio? Tanto que o período monopolista do capitalismo já vai ser estudado por Lenin. Quando a gente vê o Lenin estudando a economia política da sua época e os grandes autores da economia política da sua época, ele já está falando de capitalismo monopolista. Porque se aumenta a produtividade, a gente está cada vez produzindo mais em menos tempo, mas não diminui o tempo que a gente dedica para o trabalho, a única coisa que está acontecendo é alguém está acumulando cada vez mais. Sobre isso, Bingo! tem uma passagem no livro da Marta que a gente vai ler juntas. A máquina-ferramenta permite, assim, saltar a barreira orgânica que se levantava entre o trabalhador e o meio do trabalho na manufatura e aumentar com isso consideravelmente a produção. Ou seja, você tem um sujeito com um martelo 8 horas. Não há o que você possa fazer. Agora, você tem uma máquina funcionando e um sujeito só colocando coisa lá, só supervisionando, só apertando, só colocando. Isso faz com que a barreira que era fisiológica, esse corpo não é capaz de produzir mais, produza mais. Porque agora você tem uma máquina desempenhando aquela função. E aí a gente volta nos Grundrisse, fragmentos sobre as máquinas. Vamos achar o fragmento sobre as máquinas aqui. Tá? E aqui, cara, é um pulo do gato que o senhor Carlinhos, sobre as máquinas, consegue, né, em 1800 e lá vai caralho, esse aqui tá bom, esse aqui tem um fragmento, mostrar algo que filósofos liberais não conseguem se perceber, né? Não é que a máquina é boa, não é que a máquina é má, a máquina é. O que se faz da máquina é o que vai dar a ligação, a benesse social da máquina ou não. Então, a inteligência artificial faz o quê? Ela nos liberta para saber, para viver uma vida humana, para a gente ter mais tempo, para a gente trabalhar menos? Não. Ela tira o nosso trabalho e nos bota na boca da rua sem a gente conseguir nada. Alguém está conseguindo alguma coisa. Quem? Para quem esse sistema funciona? Para a sua elite. Nós, socialistas, comunistas, a gente luta para quê? Agora que você tem tecnologia capaz de emancipar as forças produtivas, as forças de trabalho têm que ter acesso a mais lazer, caralho. Não temos uma escassez de produção. Não tá, olha em volta de você. Vai num supermercado, não é que tá faltando comida. E o que justifica o número de horas e o número de dias que a gente dedica a trabalhar numa merda? A sede e a sanha de acumulação da classe que nos governa e nos domina. Vou tentar em outros termos. Você é uma coitada fudida costurando brusinha pra Zara. Tô usando a Zara de exemplo desde o dia 1. Falta. Tem que usar mesmo porque é um bando de escroto do caralho. Não, calma aí, deixa eu botar uma coisa aqui pra vocês. Tá? Tem um livro muito bom do Paul Lafargue falando sobre o ócio, tá? Aqui tem basicamente um resumão do que esse homem estava pensando, tá? No Direito à Preguiça, tá? Dá uma lida. Você quer ficar revoltado? Você quer passar... Você fala assim, porra, João, eu quero que você estrague a minha cesta. Lê esse texto. Tá? Vai lá no Lava Palavra, lê esse texto, que aí eu vou estragar a sua cesta para quem tá vendo na sexta, eu vou estragar seu sábado, eu vou estragar seu domingo, eu vou estragar seu dia. Tá? A ideia, gente, é literalmente que, olha que loucura, se uma parada técnica pode fazer mais por nós, se pá a gente podia fazer menos. Se pá, a gente podia ter mais lazer, se pá, a gente podia ter uma vida verdadeiramente humana, mas não, Deus proíba. Né? A gente tem que ter uma vida cada vez mais fodida, trabalhando até a exaustão. Tem que lutar contra isso. A brusinha? Ou os dados que a gente tem é que hoje no planeta existe roupa para as próximas 6 gerações de pessoas nunca mais precisarem comprar roupa? O que está acontecendo com os oceanos na África? Vou colocar na descrição do vídeo, a Rochelle vai pôr aqui, as imagens das praias em Gana, que não tem mais areia, é só roupa. Então, de novo, olha aqui
né? Para você entender que se você é capitalista, minha filha tem alguma coisa. Você é capitalista igual o monarca é capitalista, tá? Primeira coisa aqui. Ah, eu sou capitalista. Talvez não. Você normalmente é capitalista igual o monarca é capitalista. Errada com você está comendo merda. Não temos um problema de escassez. O nosso problema neste horário do sistema é o excesso. Produzimos vertiginosamente, mas aí a gente vai precisar dominar as consciências para que esse excesso não seja percebido como excesso. E aí você pensa que não é só mais roupa, tem mais comida, tem capacidade de alimentar todas as pessoas há pelo menos 50 anos, as pessoas continuam morrendo de fome. Por quê? Dá para fazer reforma agrária bastante, só com as terras que a gente tem no Brasil sobrando, sem tirar 1 milímetro onde boi pisa, o que devia tirar, mas dá para fazer sem. Mas tem sem terra. Tem mais imóvel do que tem gente sem imóvel. Vocês entendem, gente? Jesus Cristo, por que eu tô trabalhando tanto? Uai, porque seu patrão quer usar hidratante de $10.000. Galera, mimimei. Você entendeu o que eu te falei? $10.000. Um hidratante é o que a burguesia usa. Tem nada faltando. É que a gente vai criando tipos e modos de vida que são incompreensíveis de forma racional. Só são possíveis de compreender de forma fetichista. Você não pode usar um hidratante normal. Você tem que usar um hidratante de $10.000. Vamos lá. Você não pode usar uma calça de pedreiro. Você tem que usar a calça de pedreiro da Balenciaga. Por que tanto tempo da minha vida é investido nessa lógica de trabalho absurda? Porque a gente descolou a vida social da vida material. Porque a gente é forçado e não percebe. Essa que é a real. Por que a minha vida é assim? Você queria que ela fosse assim? Você não queria que ela fosse assim. Você queria ter um tempo com seus brothers, um tempo com sua família. A especulação possibilita isso. Que a gente crie valores que não tem nada a ver com os valores em si. Cadeira. Não, mas tem um design sofisticado, um material, tem a exclusividade, tem o luxo. E aí a cadeira passa a custar R$40.000. Uma poltrona. Então, cara, quantos bucaques... Quantos bucaques foram feitos naquela cadeira, velho? Aquela cadeira mais nojenta do mundo, velho. Aquela cadeira do Bolsonaro cheio de mancha de porra, cara. Aquilo me incomoda tanto, velho. Sério, cara. Bota um plástico, bota uma toalhinha, cara, saca? 100% pró bucaque nesse canal. 100% pró bucaque. Vocês querem fazer um bucaque agora do chat? Faz o bucaque do chat, cara. Sabe? Coloca o emoji de bucaque pra cima e pra baixo. 100% pró bucaque. Mas coloca uma toalhinha. Coloca um plástico. Saca, velho? Não custa. Não custa. Modo social, modo de vida social, que vai fazer com que as técnicas de trabalho caminhem num sentido. Por que estamos produzindo tanto? Porque tem um modo social que dita a necessidade dessa quantidade de produção. Pelas próximas gerações, ninguém mais precisa usar roupa no planeta. Mas e a moda? Porque agora é gola V. Essa gola aí já tem que jogar tudo fora. Porque agora é um tecido de outra cor. Esse tecido aí tá... Bom, concluímos a primeira parte. Menina, olha, Deus sabe o esforço didático que é. Sorte que eu tenho talento. Você vai me dizer aqui nos comentários se você está compreendendo. Até aqui o que eu tentei te explicar a duras penas foi como é sempre uma necessidade material que faz progredir um modo de produção. Só que esse modo de produção progride por causa de determinações sociais. O que eu estou te dizendo é a forma com a qual organizamos sociedades é material. Elas estão intimamente ligadas, elas se retam. Alguma dúvida no chat, para além da dúvida da Polly, que eu sinceramente quero preservar a menina Polly e eu não quero explicar para ela, tá? Tem alguma dúvida no chat? Eu acho que não, eu acho que ficou super claro, tá? Polly, quando 38 empresários japoneses amam muito um garoto de programa, ele sai deste programa parecendo um bonecão de cera do museu da Madame Tussauds, tá? É isso, tá bom?
É isso. Eu sei que essa era a dúvida grande do chat, tá? Então eu quero que você pense nesse exemplo, que é um exemplo que está na Bíblia, né? Que são 38 empresários japoneses e um garoto de programa. Retroalimentam. Como toda forma de divisão social do trabalho sobredetermina as formas de divisão técnica do trabalho. Espero que você tenha entendido. Agora a gente vai para o finalzinho do vídeo que eu vou te ensinar mais duas coisinhas rapidinho, a gente encerra e você vai para as questões, vai ler e vai responder, tá boa? Então vamos lá. Esse nosso segundo ponto é a reprodução das relações... Eu tenho certeza que todo mundo que patrocina com o tio deve ficar muito satisfeito, né, cara? O cara fala, porra, o João fez um vídeo com o meu produto. Deixa eu ir lá ver o vídeo. Aí ele corta no vídeo, liga do nada e eu tô falando 38 empresários japoneses. Gente, pelo amor de Deus, vai lá no cupom e compra, tá? Porque senão eu não pago biblioteca, tá bom? Vamos combinar isso aqui entre nós. de produção. Em outros termos, esse modo de vida não morre. O que acontece? Ele se perpetua, em especial, por causa da superestrutura. Lembra que eu conto para vocês, que eu falo com vocês a partir da crítica cultural, que essa é minha área de formação, essa é minha área de atuação, eu trabalho como crítica cultural. A gente fica olhando para a superestrutura, que são as crenças, as ideias, as leis, a fé, a repressão. E aqui o que ela tá falando faz muito sentido, gente, tá? E aí o marxista mais ortodoxo vai ficar puto, mas eu só quero que vocês entendam aqui o seguinte. O que faz o modo de produção existir é a sua base infraestrutural. O modo de reprodução do modo de produção vem a sobredeterminação superestrutural. É disso que ela tá falando aqui, tá? É disso que ela tá falando aqui. Ela tá falando que a manutenção no tempo, a reprodução no tempo de um dado modo de produção é dependente da sobredeterminação superestrutural da infraestrutura que enseja esse modo. Aí eu sei que é mais técnico, aí eu sei que é mais duro, tá? Mas é disso que nós estamos falando aqui agora. E percebendo como elas são fruto da infraestrutura. Exatamente o que ela disse. Marxista para os estudos culturais. A gente não acredita que a cultura vem de... A cultura é produzida. A cultura é comum. Ela é o que fazemos. Todo dia, o dia todo, sem parar. Como que esse modelo de vida, esse modo, essas relações se perpetuam através da superestrutura? Então você tem as leis que possibilitam que elas se perpetuem. Ou seja, a forma política, a forma jurídica, entendeu? São essas formas superestruturais que vão manter a reprodução da estrutura econômica no tempo, tá? Nossa, velha, entendi bolhufas. Beleza, você tem um modo de produção que é o modo de produção capitalista. A infraestrutura dele é essa parte grossa, tá? Essa parte que fala. Vai ser produzido dessa forma, as pessoas vão ser desprovidas dos meios de produção, eu vou tirar uma grana em cima delas. Mas eu preciso que se mantenha ao longo do tempo. Então eu tenho que te convencer com uma ideologia. Aí, por exemplo, vai ter o cinema falando, por exemplo, do empreendedorismo. Aí você vai ligar a televisão e vai ter lá um programa da televisão falando o tanto que é legal você ser CEO de MEI. Entendeu? Essa é uma forma da superestrutura repassar a ideologia para esconder a infraestrutura. Você vai ter lá a propaganda do Agrepop. Você vai ter as leis que vão manter a propriedade na mão de quem já tem a propriedade. Sacou agora? Você vai ter toda uma infraestrutura política de manutenção daquele status quo. É isso. A escala de trabalho é regida por lei. De novo, eu tô te perguntando, você tá entendendo o que eu tô te falando, sua sua otária? Você tá entendendo por que tanto tempo da sua vida é consumido se escangalhando de trabalhar? Porque o capital assim determina. Porque sua superestrutura, o sistema de leis fala... Vai trabalhar 6x1, otária. Ela foi um pouco mais brutal do que eu seria. Você é peão. Você nasce, cresce, se forma, trabalhar e morre. Você não vai se divertir. Você vai se fuder.
trabalhar. É isso que o sistema tem para você. Então, os nossos modos de produção, eles se perpetuam, eles se reproduzem através de uma pressão superestrutural, nossas leis. Através de uma pressão superestrutural, a fé. Deus gosta de pobre. O que é a revolução protestante no mundo? Deus gosta de quem trabalha. Deus ajuda quem cedo madruga. A fé. A ideologia do coach. Superestrutura. É um modo de fazer com que você ache normal trabalhar enquanto eles dormem. É só assim que esse modo de vida vai... Não é normal. Não funciona. A função da exceção é provar a regra. Às vezes eu falo isso e as pessoas não entendem o que eu quero dizer com isso. Né? O fato de ter tido um maluco que um dia era aluno de coach e hoje em dia é coach não significa que os outros 999.999 que só se fuderam na vida e perderam dinheiro vão chegar a lugar nenhum. Esse cara que é a exceção, a função dele é provar a regra. Tá? Dos 780 maiores bilionários, tem um cara que era só muito milionário e virou bilionário que não é herdeiro. Qual que é a função dele? Provar a regra. Vai se perpetuar através de um domínio superestrutural. Exército, repressão, vagabundo tem que apanhar, tem que sofrer. Vagabundo que à toa. Então, em que momento a gente transforma o tempo de lazer, o ócio, o tempo de vida, a qualidade... E aí você pensa uma outra cosmovisão. O que os indígenas eram? Vagabundo. O indígena não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar por quê? Porque ele se alimenta de luz. Não. Porque ele já trabalhou. Porque ele tinha um trabalho socialmente dividido, onde todos se mantinham ridiculamente bem e tinham uma vida de qualidade dentro da sociedade que eles ensejaram, em par de igualdade com a natureza, mantendo aquela natureza deles, e tinha uma puta vida boa até chegar um bando de gente cheio de doença e queijo no pau e fuder com a vida deles. Só que se você pega a literatura da época, o que o povo fala? O indígena é vagabundo. O negro é vagabundo. O trabalhador é vagabundo. O cara não quer trabalhar, o cara quer trabalhar 8 horas por dia e depois tem uma família, olha que absurdo. Saca, velho. Em coisas deletérias, negativas. É só assim que esse modo de vida poderá se perpetuar. Eu tô tentando te dizer uma coisa que o Gramsci passou a vida toda dele dizendo, que o seu Raymond Williams passou a vida... Bom, enfim, vou ficar falando nome de crítico cultural até acabar. Essa merda desse sistema, ele depende de uma dominação infraestrutural. E todo mundo consegue ver isso, falar, beleza. Só que quem domina a infraestrutura produz a superestrutura. O que o Marx fala na ideologia alemã? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante de um tempo. Então, por que no século XXI nós temos coach? Porque a gente acelerou de forma tamanha nossa velocidade de vida. Eu vou ao banco aqui, eu falo com a minha família aqui, não preciso mais de... E aí eu trabalho aqui o tempo inteiro. Aí eu termino isso aqui, eu mando uma mensagem pro Rafa, que eu vou montar o vídeo, e aí eu vou subir, aí o Rafa vai fazer o SEO, aí 10h30 da noite ele tá me avisando que ele fez o SEO, eu tô fazendo... Você entende? E aí a gente trabalha sem parar um segundo o dia inteiro, uma vida inteira. Então eu tenho muito tempo. Com esse tempo, eu... Não seja como eu e o Rafa. Vou curtir, eu vou aproveitar. Não, você vai trabalhar. A gente tá trabalhando 2, 3 vezes mais do que as gerações prévias. Mas para que eu tô trabalhando se ninguém tá usando esses recursos? Se em São Paulo tem 500 mil imóveis vazios e 80 mil pessoas em situação de rua. Então, onde que não encontra? O coach é a cristalização no campo discursivo, no campo da cultura, de uma justificativa para a aceleração infinita da vida. E aí teria um ponto. Sabe demais, né, velho? Sabe demais, né, cara? Isso é trabalho social, cara. Vocês entendem? Vocês entendem a benesse que é causada? O vídeo dela aqui hoje, ó, o dia que eu reagi ao vídeo, já tem 184 mil visualizações. Tá? 184 mil visualizações. Vamos fazer uma conta de padaria aqui agora, tá?
184 mil dividido por 60. Por que eu estou colocando dividido por 60? 60 normalmente é o número máximo de pessoas que você conseguia colocar numa salinha de faculdade, tá bom? Então vamos lá, 184 mil dividido por 60, 3.066. Este vídeo que Dona Rita fez já atingiu o mesmo número de pessoas que 3.066 semestres dessa aula, se fosse dada numa faculdade, teria atingido. Tá? 3.066 dividido por 2. Né? Vamos lá. 3.066 dividido por 2. Para dar esta aula para 3.066 semestres, Dona Rita teria que viver 1.533 anos. Adoraria que ela fosse a nova Matusalém, mas não vai ser. Entende? Vocês percebem o trabalho social que está sendo dado aqui? Qualquer um pode chegar, qualquer um pode ver, qualquer um pode pegar. É isso que a gente faz nesse lugar maldito chamado internet. Tá? É isso que a gente faz nesse lugar maldito. É pegar alguma coisa que seria o apanágio de saber desse tamaninho de gente aqui e fazer assim, ó, toma, plau, toma, plau. Isso é um serviço gigantesco, cara. Quem não percebe, quem não consegue perceber isso, ou é burro ou tem má vontade. Eu parto do princípio da má vontade e boto a conta de papel de pão ali, tá? Quem não consegue perceber depois, aí é burro e tem mais é que tomar no cu. 3 também para trabalhar nesse vídeo com vocês, que é as relações sociais não querem dizer relações humanas. Eu acho que eu já expliquei isso ao longo do vídeo de outra forma. Se eu for explicar isso nesse vídeo também, o vídeo nunca mais vai acabar. Então, eu acho que eu expliquei, você vai ver nas questões, se você entendeu, você vai ver lendo, se você entendeu, mas o fim do vídeo seria é que eu ia arrumar briga com os meus amigos marxistas, porque eu ia explicar através do Foucault, que eu sou assim. Então eu ia explicar como relações sociais não são relações humanas. Aquilo que a gente faz entre a gente não é um fazer humano, está socialmente determinado. Como que eu ia explicar através do Foucault? Quando Foucault diz que o dispositivo de aliança precede o dispositivo da sexualidade. Que era para explicar isso. O que é sexo? Cada povo vai definir em cada tempo o que eles entendem como relação sexual. Só que tem algo que pré-determina o que é possível definir como relação sexual, que é o dispositivo de alianças. Como esse povo faz aliança? Através de casamento? Através de passar sobrenome? Através de filho? Então sexo vai ser pinto na qualquer outra coisa vai ser safadeza, perversão. E aí eu ia Entende? explicar dessa forma. Como as relações sociais, e aí não precisa nem ser as de produção, ou as de produção de famílias, de produção de sobrenomes, de produção de hereditariedade, elas estão pré-determinadas e elas não são humanas, elas são sociais. Bom, Ou seja, elas não estão resumidas simplesmente àquilo que nos torna humanos, mas elas estão pré-determinadas por aquilo que acontece dentro de uma determinada sociedade num determinado tempo. Tá? A nossa concepção de sexualidade, muito influenciada pela concepção ocidental de sexualidade, não é a única concepção de sexualidade. Se a nossa concepção de sexualidade fosse uma única só na humanidade, toda a humanidade teria que ter, em todos os tempos, em todas as sociedades, as mesmas únicas concepções. Tá? Se isso fosse assim, não tinha Catoei na Tailândia. Você vai me dizer se você entendeu ou não nos comentários, eu te juro. Eu me escangalhei para fazer esse vídeo. Você assista, sua fudida, prestando atenção. Ah, eu assisto você fazendo as coisas da casa. Não é. O canal não é para isso, seu lixo. Eu tô dando aula de graça para você fazer a da Revolução Brasileira. Se você ficar me assistindo como lazer, pra eu descobrir onde você mora e quebrar uma barra de ferro na tua nuca, é 1, 2. Isso aqui é um curso. Cara, eu tenho que começar a ser mais ameaçador, cara. Eu tenho que começar a ser mais ameaçador, cara. Eu sou muito gente boa, cara. Eu sou muito gente boa. Eu não faço isso com vocês, cara. Eu não faço isso com vocês, cara. Eu devia. Tá? Eu não faço isso com vocês, mas eu devia. Eu vou começar a me questionar aqui sobre o modo. Curso de formação para você pôr fogo.
Ou não, nunca se sabe, né? Porque eu sou drag e fica tudo muito subentendido. É isso, a gente se vê no próximo. Um beijinho, tchau. Enfim, jovens, vocês entenderam? Estudem, tá? Vejam o que vocês estão aprendendo, o que vocês não estão aprendendo. Quem chegar no próximo pode fazer perguntinha. Quem ficar com dúvida pode fazer perguntinha, que o tio tenta responder vocês. Espero que eu tenha conseguido minimamente trazer mais algo para a mesa. O tio ama vocês tudo. Um beijo na boca louca de vocês tudo. Até a próxima. E tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde